Vamos lá. Bom, gente, eu coloquei para a gente responder as questões de hoje de improbidade administrativa, porque hoje o dia foi bem puxado, bem cansativo, e aí eu não tenho condições mentais nem físicas, ainda estou um pouquinho com mal-estar, a gente concluir a parte de licitações, que demanda aí uma análise, é uma lei um pouco mais completa, né? É, O complicado não é você saber a legislação, o complicado é trabalhar de uma forma para que vocês possam fazer um resumo aí e compreender bem a legislação, certo? Então, eu disponibilizei para a gente corrigir essas questões de improbidade administrativa e no esforço mesmo, né? No sufoco mesmo, certo? Mas para não deixar vocês aí sem o conteúdo, eu achei por bem colocar para a gente revisar essas questões, certo? Conseguiram responder? Como é que tá aí? Conseguiram analisar, responder? E aí? Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer uma correção um pouquinho séria aí, porque, repito, né? Hoje eu não estou muito bem, estou um pouco desgastado, mas vamos que vamos, certo? Respondeu? Bom, são 10 questões para a gente fazer um passeio aí acerca dos pontos específicos sobre a Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, certo? Então, o que é que diz a questãozinha de número um aí? É a parte inicial da lei, né? Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429/92. A letra A diz assim: atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública são passíveis de sancionamento, ainda que não comprovado o enriquecimento ilícito dos agentes públicos. E aí, galera? A gente marca essa alternativa aí como verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Vamos para a letra B. A lei de improbidade administrativa é aplicável ao particular que, mesmo não sendo agente público, atue culposamente para a prática do ato administrativo. Atuar culposamente, nós estudamos que o ato de improbidade pressupõe obrigatoriamente conduta dolosa, né? Revisando a parte inicial aí, pessoal, da lei. O que é? Qual é o conceito de improbidade administrativa? A própria lei estabelece. É um ato doloso praticado por um agente público ou por um particular e agente público, né? Que gere aí, que produza três resultados: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violar princípios da administração pública. Esse é o conceito de improbidade administrativa, certo? Daí a gente já retira muitas questões de prova. Primeiro, lembrar que improbidade administrativa é um ato obrigatoriamente doloso. Professor, e o que é dolo? A lei diz: vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito, ou seja, de enriquecer ilicitamente, de provocar dano erário ou de violar princípios. Não bastando para isso apenas a voluntariedade do agente, certo? Não se configura improbidade na modalidade culposa. Culposa. Beleza?
Aí olha o que diz a letra C. A lei de improbidade administrativa aplica-se exclusivamente às condutas praticadas por servidores públicos, não havendo, não havendo responsabilização de particulares. Professor, verdadeiro ou falso? Falso. Quem pode ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Estudamos isso também, não é? O sujeito ativo do ato de improbidade administrativa é quem pode praticar o ato. Professor, em regra, quem é que pratica? Agente público. Agente público no sentido de agente político ou servidor público em sentido amplo. Quem seria esse servidor público em sentido amplo? Aquele que exerce de forma efetiva ou transitoriamente, mesmo que sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. E aí, o vínculo pode ser de várias formas, por eleição, por nomeação, por designação, sendo agente público, responde pelo ato de improbidade. Além disso, o sujeito ativo do ato de improbidade também pode ser um particular. E aí, cuidado. Particular que induz ou concorre para a prática do ato também pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Hum, por isso que as letras B e C estão erradas. A letra D diz assim: o herdeiro daquele que causar dano ao erário sempre estará sujeito à obrigação de reparação integral do dano. Professor, o herdeiro, o sucessor daquele autor de improbidade administrativa, ele pode responder? Pode, pessoal. Ele pode responder de que forma? Reparando o dano, certo? Ou o proveito auferido ilicitamente. Agora tem um limite, até o limite da herança ou do patrimônio transferido. Fechou? Então não é a reparação integral. A letra E diz assim: os diretores de pessoa jurídica de direito privado responderão na forma objetiva pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, ainda que inexista participação e benefícios falso, porque os diretores, os colaboradores, os sócios, os gerentes, os administradores de uma pessoa jurídica só responde se participarem e ou se beneficiarem do ato de improbidade. Participar ou beneficiar, uma coisa ou outra. Por isso que o gabarito aqui da questão é a letra A de avião. Gera sim ato de improbidade, ainda que não fique comprovado o enriquecimento ilícito. Ponto. Beleza? Professor, vamos para as espécies de improbidade administrativa? Bora. Expliquei que a improbidade administrativa se manifesta de três formas: enriquecimento ilícito, prejuízo erário e violação a princípios da administração pública, certo? Ó, a questão de número 2 estabelece um agente público responsável pela chefia do setor de análise de de projetos em um importante órgão regulador foi reconhecido por sua atuação técnica. No entanto, ele frequentemente aceitava convites para palestras e workshops exclusivos,
promovidos por grandes conglomerados empresariais do setor que seu órgão regulava. Embora não recebesse carnê, o agente público aceitava, em algumas ocasiões, presentes de cortesia, mas que possuíam valor considerável, como passagens aéreas de classe executiva, hospedagens em hotel de luxo e até mesmo presentes diretos, como ingressos para shows, eventos e equipamentos eletrônicos. Adicionalmente, ele costumava orientar informalmente e fora do horário de expediente alguns representantes dessas empresas, no que diz respeito à melhor forma de adequar os seus projetos a normativas e às necessidades do órgão, sem qualquer influência direta em decisões formais de licenciamento ou favorecimento explícito em processos conduzidos por ela ou por sua equipe. A conduta, contudo, é vista por colegas como aproximação excessiva com o setor regulado. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal? Qual é o gabarito que a gente marca aí nessa questão? Respondam para mim. Qual é o gabarito? Letra D. Todo mundo, letra D. Alguém diferente? O que é que diz a letra D? A letra D diz o seguinte: para que o recebimento de presentes configure ato de improbidade por enriquecimento ilícito, é indispensável a comprovação de dolo, ou seja, da vontade livre e consciente do agente público de auferir vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de seu cargo. Show de bola. De fato, o gabarito é a letra D. Agora vamos eliminar as outras alternativas. A aceitação de presentes de cortesia, ainda que de valor considerável e oriundos de empresas reguladas, não configura qualquer ato ilícito? Configura. Configura ato de improbidade administrativa. Ó, diz a letra, diz, cadê? Diz a letra B. As orientações informais fornecidas a representantes de empresas reguladas fora do horário de expediente não podem ser consideradas uma violação ao princípio da impessoalidade, já que não houve ato formal ou decisão influenciada. Considera-se, sim, violação ao princípio da impessoalidade. Enquanto agente público, não pode o servidor estar realizando essas orientações. A letra, a letra C diz: a aproximação excessiva com o setor regulado é uma falha de conduta, que será avaliada apenas em âmbito disciplinar, não havendo a possibilidade de repercussão na esfera de improbidade. Nesse caso aí, é evidente que fica configurado, que resta configurado, ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito. Caso a comissão de ética do órgão conclua pela infração ética, ela poderá aplicar ao agente público a suspensão. Isso aqui não tem nada a ver, comissão de ética não aplica essas sanções. Certo? A questão 3 diz: o Ministério Público ingressou em juízo com uma ação em detrimento de Mateus, agente público no estado Alfa, sob o fundamento de que o referido servidor público teria perpetrado ato doloso de improbidade administrativa. As opções a seguir apresentam, segundo as disposições da lei, atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública.
à exceção de uma. Assinale-a. E aí, pessoal, qual é o nosso gabarito? O que é que não configura ato de improbidade? Que viola princípios ou que atenta contra princípios da administração. Ó, revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança do Estado ou da sociedade. Isso é atentar contra princípios. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto. Veja, pessoal, ele não está dizendo aqui que houve prejuízo, dano ao erário. Ele está dizendo que o agente quer se beneficiar. E veja, benefício no sentido amplo, não é um enriquecimento ilícito. Então, isso daqui é violação a princípios. Só não será violação a princípios se a questão afirmar textualmente, expressamente, que há prejuízo ao erário. Descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmadas pela administração pública com entidades privadas, sim. Celebrar contrato de rateio de concurso público sem a suficiente e prévia dotação orçamentária, porque isso daqui importa em prejuízo ao erário, prejuízo ao patrimônio público. Por isso que o gabarito é a letra D de dado. Letra D de dado. A questão do número 4 pergunta o seguinte: assinale a opção que apresenta as atribuições, um, os órgãos ou os poderes responsáveis por aplicar as sanções de improbidade. Lei de improbidade administrativa. O Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as comissões de ética, os conselhos de fiscalização. E aí? Qual é o gabarito da questão, pessoal? Quem aplica as sanções é o Poder Judiciário, viu? Cuidado. As sanções são aplicadas pelo Poder Judiciário, porque a improbidade administrativa ela pressupõe uma ação judicial, movida, obviamente, pelo Ministério Público. Fechamos? Questão de número 5. João, agente público, agindo com dolo, praticou no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de improbidade, em contrariedade a mandamentos constitucionais, que exige o caráter educativo, informativo ou de orientação da propaganda, de forma a promover inequívoco enaltecimento próprio e personalização de atos e de programas dos órgãos públicos. Veja, pessoal, ele está dizendo aqui, em outras palavras, que João, ele violou o princípio da impessoalidade. Ele violou o caráter educativo de orientação social e informativo da propaganda oficial. Isso constitui violação ao princípio da impessoalidade. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8429, é correto afirmar que, em caso de condenação, João estará sujeito, entre outras, à sanção de. E aí, qual é o gabarito, pessoal? Vamos relembrar quais são as sanções. Ó, eu vou lembrar do seguinte: a primeira sanção
aquela já expressa a perda da função pública. O que é que eu preciso lembrar? No ato de enriquecimento ilícito, perda da função pública. No ato de lesão ao erário, aplica-se a perda da função pública. No ato de lesão a princípios, não. Vedado a perda da função pública. Perda dos bens acrescidos ilicitamente. No enriquecimento ilícito, deve ser aplicada. Na lesão ao erário, pode. E no, na lesão aos princípios, não se aplica. Suspensão de direitos políticos, professor. Suspensão. Enriquecimento ilícito. Até 14 anos. Dano ao erário. Até 12. E violar princípios não se aplica. Travou aqui. Pode repetir, Travou? professor? Voltou agora o áudio. Beleza? Proibição de contratar com o poder público, professor. Enriquecimento ilícito até 14 anos. Dano ao erário até 12. E no caso de lesar princípios, até 4. Tem mais alguma sanção, professor? Tem. Lembre da multa. Enriquecimento ilícito, o valor, o acréscimo do patrimônio indevido. O acréscimo indevido do patrimônio. Lesão ao erário, o valor do dano. E no caso de violar princípios, até 24 vezes o valor da remuneração. Beleza? Pessoal, qual seria o gabarito aí da nossa questão? Gabarito, letra A de avião. Show de bola. Fiz aí com vocês uma tabelazinha bem bonitinha. Beleza? Questão de número 6. Questão 6. De acordo com a lei, assinale a alternativa correta no que se refere à responsabilidade sobre a herança em situações de enriquecimento ilícito. Os herdeiros respondem por todas as sanções? Não. Somente pelo dano ao erário ou pelo enriquecimento ilícito. Os herdeiros ou sucessores respondem apenas pelo ressarcimento do dano, limitando-se ao valor da herança ou do patrimônio transferido. Os herdeiros podem ser responsabilizados também pelo pagamento das multas. Os sucessores são responsabilizados penalmente. Falso. A herança pode ser bloqueada? Nada a ver. Os sucessores respondem apenas pelo valor do dano, limitado ao valor da herança do autor do ato de improbidade. Fechou? Tranquilo? Um servidor público federal cometeu um ato de improbidade que gerou prejuízo ao erário. Beleza. No exercício do cargo efetivo de técnico em contabilidade em uma determinada agência reguladora. Na época do ocorrido, também ocupava um cargo de professor em Universidade Federal, além do cargo de técnico em contabilidade. Após o devido processo legal, foi determinada a sanção de perda da função pública para o servidor. Com base no caso concreto e no parágrafo 1º do artigo 12, é correto afirmar. Pessoal, ele tinha um vínculo, né? Praticou ato de improbidade. Ó, servidor público federal praticou ato de improbidade no exercício de cargo efetivo de técnico. Na época do ocorrido, também ocupava como um cargo de professor da universidade. Eu vou lembrar, as sanções de improbidade, elas são aplicadas em razão do vínculo, em regra, certo? Excepcionalmente, mediante decisão fundamentada do juiz,
é possível estender para o outro ou os outros vínculos públicos. Então, se praticou ato de improbidade na atribuição de cargo de técnico de contabilidade, à época do ato, ó, excepcionalmente ele vai, melhor dizendo, ele vai ser punido nesse ato, nesse cargo e excepcionalmente no outro cargo que ocupava. Fechamos? Questão de número 7, letra D de dado. A questão 8 diz assim: na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante. Isso é verdadeiro, viu? Lembrar que o ressarcimento ao erário não é uma sanção, é uma decorrência do ato de improbidade. Então, isso está verdadeiro. As disposições da referida lei e suas alterações posteriores são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente. Mesmo, como assim, Sandra? E isso, veja, a indisponibilidade de bens, ela pode ser decretada em caráter incidental, como medida preventiva para a reparação do dano. A indisponibilidade final, a indisponibilidade definitiva, só com trânsito em julgado, certo? Um, a indisponibilidade como medida preventiva de caráter cautelar pode ser, sim, determinada de forma antecedente. O que é que significa isso, Samara? De forma antecedente é antes da decisão judicial com trânsito em julgado. Fechou? Ó, o item 3 diz assim: constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, oferir, mediante a prática de ato doloso ou culposo, já paro com dolo ou culpa, né? Não existe ato de improbidade na modalidade dolosa ou culposa. Letra C é o gabarito. Itens 1 e 2 estão corretos. Pessoal, aí é um pouquinho do procedimento de apuração. Lembrar que o procedimento de apuração, que a ação de improbidade, ela deve ser manejada pelo Ministério Público, certo? Ou pela pessoa jurídica prejudicada. Pietro é servidor público do Estado do Amazonas, que está, que está consciente e arrependido da prática do ato doloso de improbidade que causou prejuízo ao erário. De modo que passou a analisar as normas constantes da Lei 8429, com redação conferida pela Lei 14.230/2021, sobre o acordo de não persecução civil, bem como a orientação já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. ANPC, Acordo de Não Persecução Civil, certo? Ó, pessoal, o ANPC, ele está lá no procedimento de apuração do ato de improbidade. O que é que eu preciso entender? A própria lei diz assim, que o Ministério Público poderá, conforme a circunstância do caso, celebrar acordo de não persecução civil, se dele advierem ao menos um dos objetivos, um dos resultados. Primeiro, integrar o ressarcimento do dano, reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida, ainda que oriunda aí de outros agentes públicos. Então, nesse caso, há a possibilidade do ANPC, Acordo de Não Persecução Civil. Professor, como é que faz para fazer isso? Primeiro, tem que ter a oitiva do ente federado lesado. O ente que foi lesado tem que ser ouvido. Aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público. Homologação judicial.
independente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento. Tem que ter homologação judicial. O que é que seria esse acordo de não persecução civil? Faz-se o acordo e o Ministério Público deixa de oferecer denúncia por improbidade. Simples. O que é que eu preciso lembrar, pessoal? Veja, muito embora a lei não preveja, certo? A lei só preveja que o Ministério Público pode celebrar, o STF entendeu que é possível também que o ente lesado possa celebrar. Então, a letra A diz assim: o ente federativo lesado não pode formalizar acordo de não persecução civil? Falso, ele pode celebrar. A celebração de acordo de não persecução civil independe de homologação judicial. Já falamos que é um dos requisitos à homologação judicial. O acordo de não persecução civil não é admitido para os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Todo e qualquer ato de improbidade. O acordo de não persecução civil poderá ser formalizado no momento da execução da sentença, em qualquer fase da execução da sentença. Em qualquer fase. Pessoal, deixa eu fazer uma correção. E o cansaço bateu. Só quem pode propor o ANPC é o Ministério Público. Só ele. Para ajuizar a ação de improbidade pode ser o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada. Agora, o ANPC, só o Ministério Público. Tranquilo? Beleza? Última dica, super, hiper, mega foda. Prescrição da sanção. Professor, os atos de improbidade, eles prescrevem? Prescreve. Qual é o prazo dessa prescrição? Vocês lembram, pessoal? Qual é o prazo? Em quanto tempo prescreve um ato de improbidade? 8 anos. 8 anos. Contados a partir da ocorrência do fato ou da cessação, se o fato for permanente. Lembrar, essa prescrição ela pode ser suspensa ou ela pode ser interrompida. Qual é a diferença? Pode repetir, por Suspensão, favor? suspensão tem um prazo máximo, 180 dias. O prazo volta a correr do marco em que foi suspenso. Só tem duas hipóteses de suspensão: a instauração de inquérito civil para apurar o ato de improbidade ou a instauração de de processo administrativo disciplinar. Ponto. E interromper, o que é que significa, professor? Interrompe, volta a contar do zero. Quando é que interrompe? Eu vou sempre lembrar da ação judicial. Ajuizou a ação judicial, interrompeu. Publicação da sentença condenatória. O juiz condenou. Interrompeu de novo. Depois eu tenho a decisão do recurso pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal. Interrompe. Recorreu para o STJ. Na publicação do acórdão da decisão, que condenou ou reformou pelo STJ. Vou para o STF. Mesma coisa. Publicação da decisão do acórdão do Supremo Tribunal Federal. O que é que eu vou lembrar, pessoal? Que a interrupção, ela volta a contar. Quando voltar a contar? Volta a contar o prazo pela metade. O nome disso é prescrição intercorrente. Não é mais 8 anos. Fechamos?
Tranquilo? 10 questõezinhas, revisão geral sobre a lei de improbidade. Tenho certeza que vocês não vão errar uma questão. Beleza? Professor, Pessoal, eu estou dormindo em pé, cansado, cansado, cansado. professor, Ai, essa nona hã? é, essa nona é a letra D, a resposta? A questão 9, É? qual foi o gabarito que eu coloquei mesmo? É, aí você marcou Letra lá, D. mas você falou O que acordo de não é, persecução civil poderá ser formalizado antes ou depois, formalizado no momento da execução da sentença condenatória. Pode ser formalizado, Eduardo, a qualquer tempo. então, não está errada a questão, então a D? Hã? Então a D não está errada, está dizendo que não é a qualquer tempo, é a qualquer fase, Isso. e aí está colocando só no momento da execução. Aí tá, Está colocando aqui, ó, de acordo de não persecução civil, poderá ser formalizado no momento da execução. Não é em qualquer fase? Eu acho que a letra E, né? A única que não teve erro até agora. o Que o professor gabarito é a pode letra repetir. A. Letra A. Letra A. Só quem tem legitimidade, pessoal, é o membro do Ministério Público. Beleza. Beleza? É a letra A. Ai, Professor, pode repetir aquela súmula que o senhor falou, que eu me confundi aqui agora, do STF. como é, Thaís? Pode repetir aquela súmula que o senhor falou, porque antes você falou que o EN também poderia formalizar, aí eu marquei aqui, minha cabeça está confundida. O ente lesado pode propor a ação de improbidade. O Ministério Público e o ente lesado podem propor a ação de improbidade. Só quem pode propor o ANPC é o Ministério Público. Beleza? Então, aqui o ente Pessoal, federativo, professor, então o ente federativo lesado não pode, né? a ANPC Vai PC. pode propor o acordo de não, ou a ação de improbidade. Hum, certo. Fechamos? Deixa eu só conferir aqui Ok. esse gabarito. Não estou conseguindo. Cara, Para mim, a resposta seria a letra E, né? prescindível, Eduardo, para a formalização do acordo de não persecução, não é para a formalização do acordo de não persecução, é prescindível, é dispensável, Eduardo. Tem Hum, que ter a reparação do dano? Tem que ter a reparação do dano. Senão não tem acordo de não persecução. Só tem a NPC se tiver a reparação do dano.
Pô, vou confirmar o gabarito. Essa porra. O gabarito vai ser a letra A, pessoal. Deixa eu só confirmar aqui, porque ele falou de jurisprudência do STF. Aqui, pelo que o concurso está dando a letra D. Aí É tá isso dando mesmo. aqui o Deixa eu parágrafo revisar, pessoal. 4. Agora eu lembrei. O acordo de não persecução civil, ele pode ser celebrado antes do processo ou durante o processo. É porque aqui na letra D, ele diz assim, ó, o acordo de não persecução civil poderá ser formalizado no momento da execução da sentença. No momento da execução da sentença. Pode, professor, pode, certo? E o não, Eduardo, é acordo de não persecução civil, certo? E eu Certo, estava dormindo aqui, poderá ser formalizado no momento da execução da sentença condenatória, em qualquer fase do processo. Ele não está dizendo que não pode, em qualquer fase do processo, certo? Porque o certo, acordo é de não persecução civil. Poderá ser formalizado no momento da execução da sentença condenatória? Pode, a qualquer tempo. E o, Beleza? e, o- e o erro da letra A seria, O ente federativo lesado não pode, porque ele pergunta aqui, ó, de acordo com a jurisprudência do STF. Na lei, na lei expressamente, só o Ministério Público, mas o Supremo autorizou também o ente federativo a celebrar o acordo de não persecução civil, é, certo? Não se preocupe em relação a isso aqui, jurisprudência do STF. Somente a letra D. O acordo de não persecução civil poderá ser formalizado no momento da execução da sentença condenatória, em qualquer fase do processo. Poderá. Fechou? beleza. Dúvidas, pessoal?
Dúvidas, cansaço. Quase o raciocínio não entra na lei de improbidade. Imagina a lei de licitações. Ai, cansaço. Fechamos? Bom, galera, se Deus quiser, se eu suportar também, nos encontraremos amanhã para finalizar a lei de licitações. Certo? Segunda parte da lei de licitações. Estamos acabando, que hoje foi muito cansativo para mim. Então, eu estava sem condições da aula da lei. Amanhã às 7 horas, Amanhã, 19 espero em horas. Deus que eu tenha aula às 7 horas. Beleza. Certo? Boa noite a todos. Bom descanso. Nos encontraremos amanhã.